o cheiro úmido de mofo invadindo suas narinas, e percebeu que suas mãos estavam amarradas atrás das costas. Ele piscou no escuro, o coração acelerado, tentando lembrar como chegar ali, uma reunião de negócios em Lisboa que terminara em briga, e agora isso, preso no porão de Miguel, seu maior rival. Mas o que veio a seguir o chocou ainda mais. Miguel desceu as escadas, não com raiva, mas com um olhar de culpa que revelava segredos há muito enterrados. A dor latejava na cabeça de João enquanto ele se debatia contra as cordas grossas que prendiam seus pulsos. O porão era frio, com paredes de pedra antiga típicas das casas velhas no bairro Alto, e o único som era o gotejar distante de uma torneira quebrada. Ele se lembrava vividamente da noite anterior, a negociação tensa na sala de reuniões da empresa de Miguel, onde discutiam a fusão de suas firmas de tecnologia. João, ambicioso e implacável, havia ameaçado expor irregularidades financeiras de Miguel para forçar um acordo favorável. Você não vai me destruir assim, Miguel havia rosnado, e então tudo escurecera após um golpe inesperado. Agora, ali no subsolo, João sentia uma mistura de fúria e medo. Ele era um homem de 28 anos, criado em uma família conservadora de Porto, onde o sucesso nos negócios era o único caminho para provar valor. Ser gay era um segredo que ele guardava como uma ferida aberta, temendo o julgamento do pai, um empresário tradicional que via fraqueza em qualquer desvio da norma. Homens de verdade constroem impérios, não se perdem em bobagens, o pai sempre dizia. João construíra sua startup do zero, competindo ferozmente com Miguel, cujo império de software era o obstáculo final para sua dominação no mercado português. A porta rangeu, e Miguel apareceu, carregando uma bandeja com água e pão. Ele era mais alto que João, com 32 anos, barba aparada e olhos castanhos que agora pareciam carregados de arrependimento. Não era para ser assim, murmurou Miguel, ajoelhando-se para soltar as amarras. Eu perdi o controle. Mas você não entende o que está em jogo. João se levantou bruscamente, empurrando-o para trás. Você me sequestrou. Isso é crime, Miguel. Vou chamar a polícia assim que sair daqui. Mas Miguel bloqueou a saída, sua voz baixa e urgente. Espere. Se você sair agora, vai destruir tudo, não só meus negócios, mas vidas inteiras. O que se seguiu foi uma revelação que abalou João. Miguel confessou que sua empresa estava à beira da falência por causa de dívidas herdadas do pai, um homem alcoólatra que morrera deixando um legado de corrupção. Eu lutei para manter isso em pé, para proteger minha família, disse Miguel, sentando-se no chão sujo. Minha mãe depende de mim, e meu irmão mais novo. Ele é como eu, João. Gay, mas aterrorizado pelo que a sociedade diria em uma cidade como esta. João parou, o ódio momentaneamente suspenso. Ele sabia do que Miguel falava, as olhadelas julgadoras nas ruas de Lisboa, os comentários sussurrados em jantares de negócios, a pressão para casar e ter filhos que todo homem português enfrentava. Enquanto conversavam, a tensão no ar era palpável. João via em Miguel não só um rival, mas um espelho de suas próprias lutas. Por que me contar isso agora? Perguntou João, sua voz tremendo. Miguel hesitou, então admitiu, porque eu sei sobre você. Vi como você olha para os homens, como eu. E eu? Eu sinto algo por você há meses, desde nossas primeiras reuniões. O choque foi como um soco no estômago. João recuou, negando veementemente. Você está louco. Eu não sou como você. Mas no fundo, ele sabia que era verdade. A atração mútua havia surgido em olhares roubados durante negociações, em toques acidentais que duravam um segundo a mais. Horas se passaram no porão, com Miguel refusando deixar João ir até que ele prometesse não denunciá-lo. Eles discutiram, gritaram, e em um momento de vulnerabilidade, Miguel tocou o braço de João. Não é só negócios, é sobrevivência, disse ele. João sentiu um calor estranho, uma conexão que o aterrorizava. Ele pensou em sua família, o pai que o deserdaria se soubesse, a mãe que rezava pela Virgem Maria para que ele encontrasse uma boa esposa. A sociedade portuguesa, ainda presa a tradições católicas, via o amor entre homens como um pecado imperdoável. Se eu ceder a isso, perco tudo, pensou João. Mas a noite caiu, e o porão se tornou um confessionário involuntário. Miguel contou sobre sua juventude, como esconder a sua orientação para ascender nos negócios, traindo amigos e amantes no processo. Eu traí um homem uma vez, por medo, admitiu. Ele queria que assumíssemos, mas eu o abandonei. Agora, vejo o mesmo medo em você. João, exausto, sentou-se ao lado dele. Pela primeira vez, ele falou abertamente, meu pai me mataria. Ele já me pressiona para casar com a filha de um parceiro de negócios. A conversa fluiu, revelando camadas de dor. Quando o amanhecer raiou através de uma pequena janela gradeada, João percebeu que não queria mais fugir, não de Miguel, mas de si mesmo. No entanto, a realidade bateu à porta.
o telefone de Miguel tocou. Era seu advogado, avisando que a polícia estava investigando o desaparecimento de João. Eles sabem que nos encontramos ontem, disse Miguel, pálido. João teve que decidir, denunciar e destruir Miguel, garantindo sua vitória nos negócios, ou ficar e enfrentar as consequências juntos. O conflito interno o dilacerava. Ele optou por ficar mais um pouco, mas isso era apenas o começo de uma espiral de decisões que mudariam tudo. Os dias no porão se arrastavam como uma sentença, mas para João, eles se tornaram um estranho refúgio. Miguel descia regularmente, trazendo comida e notícias do mundo exterior, e suas conversas evoluíam de acusações para confissões profundas. "Por que você não me solta logo?", perguntou João certa tarde, enquanto comiam sanduíches improvisados. Miguel suspirou, "Porque se você for embora agora, vai me arruinar. E eu? Eu não quero que isso acabe assim." O ar entre eles estava carregado, uma tensão que ia além do cativeiro. João refletia sobre sua vida lá em cima. Sua startup em Lisboa prosperava, mas a custo pessoal. Ele vivia uma dupla existência, o empresário implacável de dia, e à noite, sozinho em seu apartamento moderno no Chiado, lutando contra desejos que nunca ousara nomear. A família em Porto era o maior peso. O pai, um viúvo rígido, planejava uma aliança matrimonial com a família de uma jovem chamada Sofia, filha de um investidor. É pelo bem dos negócios, o pai insistia em chamadas semanais. João concordara relutantemente, mas agora, no porão, via quão falsa era aquela vida. Miguel, por sua vez, revelava suas próprias cicatrizes. "Eu cresci em Faro, no sul, onde o sol é quente mas as mentes são frias", contou ele uma noite, sob a luz fraca de uma lâmpada. "Meu pai me batia quando via fraqueza. Ser gay era impensável. Casei-me jovem, para provar que era normal, mas o divórcio veio rápido." João ouvia, fascinado e horrorizado. Miguel havia traído sua ex-mulher com mentiras, e agora carregava a culpa como uma âncora. "Eu a machuquei, João. E se eu fizer o mesmo com você?" A atração crescia, sutil mas inexorável. Em um momento de fraqueza, suas mãos se tocaram ao passar um copo d'água, e nenhum dos dois recuou. "Isso é loucura", murmurou João, mas seu coração batia forte. Ele pensava nas pressões sociais. Em Portugal, apesar dos avanços legais como o casamento gay desde 2010, o preconceito persistia, especialmente em círculos conservadores de negócios. "Se sairmos juntos, seremos alvos", disse Miguel. "Perderemos contratos, amigos, família." João assentiu, mas no fundo, questionava, valerá a pena o risco? Uma crise veio quando o irmão de Miguel, Tiago, de 25 anos, descobriu o porão. Tiago, um estudante universitário em Coimbra, era abertamente gay, mas vivia sob a proteção financeira de Miguel. "O que você fez, irmão?", gritou Tiago ao ver João. Miguel explicou, suplicando sigilo. Tiago, furioso, confrontou-os: "Você está repetindo os erros do pai. Prendendo alguém por medo." A discussão escalou, revelando mágoas familiares profundas. Tiago acusou Miguel de hipocrisia: "Você me apoia, mas esconde sua própria verdade." João, assistindo, viu paralelos com sua vida, o medo que paralisava. Após a briga, Tiago foi embora, prometendo não contar, mas deixando uma semente de dúvida. Miguel desabou: "Ele tem razão. Eu sou um covarde." João, impulsionado por empatia, o consolou, e pela primeira vez, eles se abraçaram. Não foi romântico no início, mas o contato despertou algo profundo. "Eu sinto o mesmo", admitiu João finalmente. "Mas e se isso nos destruir?" Eles passaram a noite conversando sobre escolhas. Miguel propôs uma aliança secreta nos negócios, mas João via nisso outra mentira. O conflito interno de João intensificava. Ele sonhava com liberdade, mas temia o preço. Uma ligação do pai veio via Miguel: "Onde você está, filho?" "Sofia está esperando o noivado." João mentiu, dizendo estar em viagem de negócios, mas a culpa o consumia. "Estou traindo todos", pensou. Miguel, vendo sua angústia, ofereceu libertá-lo: "Vá, se quiser. Mas saiba que eu lutei por nós." João recusou, escolhendo ficar, uma decisão que selaria seu destino. Dias depois, uma traição veio de fora. Um funcionário de João, desconfiado do sumiço, alertou a polícia. Miguel soube por contatos e confrontou João: "Alguém da sua equipe nos traiu." O pânico se instalou. Eles planejaram uma fuga juntos, mas isso significava abandonar tudo. "Vamos para o Alentejo, recomeçar", sugeriu Miguel. João hesitou: família ou amor? A escolha o dilacerava, mas ele concordou, sabendo que o preço seria alto. A fuga do porão marcou o início de uma nova prisão, a da clandestinidade.
João e Miguel deixaram Lisboa à noite, dirigindo para o sul em um carro velho, rumo ao Alentejo rural. Ninguém nos encontrará aqui, disse Miguel, mas João sentia o peso da decisão. Ele abandonara sua empresa, sua família, tudo por um homem que mal conhecia. Foi uma loucura, pensou, olhando as planícies douradas pela janela. No pequeno vilarejo de Évora, eles se instalaram em uma casa alugada, fingindo ser primos em férias. A tensão era constante, chamadas perdidas do pai de João enchiam o voicemail com raiva. Volte agora, ou considere-se deserdado. A mãe chorava ao fundo, implorando. João sentia a facada da culpa, ele era o filho único, o herdeiro esperado. Em Porto, a família dependia dele emocionalmente, e agora ele os traía por um amor proibido. Miguel enfrentava seus próprios demonios. Seu irmão Tiago ligava diariamente, acusando: você fugiu como um criminoso. E levou outro homem para o abismo. Miguel defendia: é amor, Tiago. Pela primeira vez, sinto algo real. Mas Tiago retrucava: amor não justifica sequestro. A discussão destacava o dilema moral. Miguel havia cruzado linhas éticas, e agora pagava com isolamento. Eu o prendi por desespero, admitia Miguel a João. Foi errado, mas nos uniu. A vida no Alentejo era um contraste com Lisboa. Eles caminhavam por vinhedos, conversando sobre sonhos frustrados. João revelava sua infância: meu pai me forçou a esportes, negócios. Nunca pude ser eu. Miguel compartilhava: eu traí amantes passados por medo da sociedade. Em Faro, vi amigos serem ostracizados. Suas histórias teciam uma tapeçaria de dor compartilhada, fortalecendo o laço. Em noites quentes, eles se sentavam na varanda, mãos entrelaçadas, mas o medo de olhares vizinhos os mantinha cautelosos. Uma confrontação veio quando o pai de João apareceu inesperadamente. Rastreando o telefone, ele invadiu a casa. O que é isso? Você com outro homem. A cena foi caótica, gritos, acusações. Você é uma desgraça, berrou o pai. João, tremendo, defendeu: eu o amo, pai. É quem eu sou. O pai saiu furioso, prometendo cortar laços. A perda foi devastadora para João. Ele era meu ídolo. Agora, sou nada para ele. Miguel o consolou, mas a culpa o corroía. Eu causei isso, disse. Eles discutiram. João acusou Miguel de manipulação inicial. Você me prendeu. Foi escolha minha. Miguel rebateu: você ficou porque quis. A briga revelou rachaduras, confiança abalada por ações passadas. Mas no fim, eles se reconciliaram, reconhecendo que o amor exigia sacrifícios. A sociedade os pressionava indiretamente. Notícias de Lisboa chegavam: a empresa de João falia sem ele, e rumores de sua fuga homossexual circulavam em círculos de negócios. Perdemos tudo, lamentou João. Miguel sugeriu voltar e enfrentar: assumamos juntos. Mas João temia violência. Em Portugal, apesar de leis progressistas, ataques homofóbicos ainda ocorriam em áreas conservadoras. Uma traição interna veio de Tiago, que, preocupado, alertou a polícia. É pelo seu bem, irmão, disse ele depois. Miguel se sentiu traído: minha própria família. Isso forçou outra fuga, para o Algarve. No caminho, João questionava: vale a pena? Estamos destruindo vidas. Miguel respondia: sim, porque sem você, eu não vivo. No Algarve, eles encontraram paz temporária em praias isoladas. Mas o conflito moral persistia. João sonhava com reconciliação familiar, Miguel com redenção. Eu preciso consertar meus erros, disse Miguel. Eles planejaram voltar a Lisboa, mas o preço seria alto, possivelmente prisão para Miguel. O retorno a Lisboa foi um mergulho no caos. João e Miguel se entregaram à polícia, com Miguel assumindo o sequestro. Foi um erro de pânico, explicou ele no interrogatório. João, ao lado, testemunhou: não quero acusá-lo. Foi consensual depois. O escândalo explodiu na mídia portuguesa: empresário gay foge com rival após cativeiro. Os tabloides sensacionalizavam, alimentando preconceitos. A família de João reagiu com fúria. O pai o confrontou no tribunal: você me envergonha. Como ouso trazer isso à luz? A mãe, mais suave, chorava: pense no que a igreja dirá. João sentia o peso da tradição católica portuguesa, onde o pecado da homossexualidade ainda ecoava em sermões. Eu lutei contra isso por anos, respondeu ele. Mas negar-me matava por dentro. Miguel enfrentava julgamento não só legal, mas moral. Seu advogado argumentava mitigação: foi um ato de desespero por pressões sociais. Tiago testemunhou a favor, revelando o apoio familiar: meu irmão escondeu sua identidade por medo.
Mas a promotoria pintava Miguel como manipulador. Ele prendeu um homem para forçar uma aliança, acusavam. Miguel, na cela, escrevia cartas a João: se eu for preso, viva livre. João, livre sob fiança, lutava para reconstruir. Sua empresa estava em ruínas, credores batendo à porta. Amigos o abandonavam: não queremos escândalos. Ele via a hipocrisia da sociedade. Portugal orgulhava-se de ser progressista, mas nos negócios conservadores, ser gay era um risco. Perdi contratos por rumores, confidenciou um antigo mentor. Uma visita à prisão mudou tudo. João viu Miguel abatido: eu te arrastei para isso. Eles conversaram através do vidro: não. Eu escolhi você. O momento foi de THCTNH. João percebeu que o amor exigia honestidade total. Ele decidiu lutar publicamente, deu entrevistas, defendendo direitos LGBT. Nossa história é sobre medo e redenção, disse à RTP. Mas o custo era alto. A família de Miguel se dividiu, a mãe, devota, o renegou inicialmente. Deus não aprova, disse ela. Tiago mediou, mas a dor persistia. João enfrentava ameaças anônimas, e-mails odiosos, chamadas noturnas. Isso é o preço da visibilidade, pensou. No tribunal, uma reviravolta, João testemunhou emocionalmente, revelando a atração mútua. O juiz, progressista, condenou Miguel a serviço comunitário em vez de prisão. Sociedade deve evoluir, sentenciou. Livre, Miguel abraçou João: obrigado por não me abandonar. Eles tentaram reconstruir juntos. Fundaram uma nova empresa, focada em tech inclusiva para comunidades LGBT. Mas rachaduras surgiam. João ressentia o sequestro inicial. Você me forçou a isso, acusava em brigas. Miguel respondia: e você me perdoou. O conflito testava seu amor. A mãe de João, em uma visita surpresa, trouxe esperança. Eu rezei muito. Aceito você, filho. Mas o pai permanecia distante. Talvez um dia, disse ela. Isso despertou em João uma determinação: vamos lutar por aceitação. Com o tempo, João e Miguel se tornaram símbolos involuntários de mudança em Portugal. Eles participavam de palestras em universidades, compartilhando sua jornada de conflito à aceitação. O medo nos prendeu mais que qualquer porão, dizia Miguel. João adicionava: escolhas erradas nos levaram a verdades dolorosas. Mas por trás das aparências, as feridas sangravam. A pressão social persistia. Em eventos de negócios, olhares julgadores os seguiam. Eles perderam credibilidade, sussurravam concorrentes. João lutava com depressão, valeu o preço. Miguel o apoiava, mas sua própria culpa o consumia. Eu traí sua confiança no início, admitia. Uma crise final veio quando o pai de João sofreu um infarto. No hospital em Porto, João confrontou o passado. Pai, eu sou gay. Aceita ou perca-me? O pai, fraco, murmurou: eu temi por você. A sociedade é cruel. Foi um momento de THCTNH, o pai admitia medos próprios. Eu te amo, filho, disse finalmente. A reconciliação foi tênue, mas real. Miguel, ao lado, via sua família se curar. A mãe, influenciada por Tiago, os visitou: Deus ama todos. Eles jantaram juntos, um passo para a unidade. Mas nem tudo era perfeito. Eles enfrentavam debates éticos: foi certo perdoar o sequestro? Perguntavam amigos. João refletia: amor não apaga erros, mas transforma. Eles decidiram casar em uma cerimônia simples em Sintra, simbolizando compromisso apesar de tudo. Anos depois, sua empresa prosperava, ajudando outros LGBT em negócios. Mas as cicatrizes permaneciam, lições de perda e ganho. E você, leitor, perdoar uma traição inicial por amor é uma escolha certa ou uma ilusão perigosa?